Você já ouviu falar sobre sistemas sociotécnicos? Se não, você está no vídeo certo. Hoje eu vou falar sobre a parte teórica muito rapidamente, porque eu quero trazer exemplos práticos e provavelmente você já deve ter esbarrado em algum conceito desses que eu vou trazer no seu dia a dia. Bora lá pro vídeo? Antes de começar o conteúdo do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário. É muito importante para a gente continuar aqui com essa pegada de conteúdo semanal e que você consiga espalhar aí para mais gente ouvir mais desse assunto. Antes de falar de sistemas sociotécnicos, a gente precisa dar um passo atrás e entender o que são sistemas. Sistemas, se você pegar uma definição teórica, são um grupo de partes que interagem entre si. Elas são interdependentes, ou seja, elas têm uma dependência entre si e elas formam um contexto, mais complexo e a gente chama isso de sistema. Vou trazer um exemplo prático para a gente não ficar tão na teoria. Imagine uma floresta. Uma floresta ela é composta por algumas partes. Você tem a vegetação, você tem os animais, você tem os rios, enfim, uma série de coisas que compõem uma floresta. Isso a gente pode chamar de sistema, E a interdependência entre esses componentes, essas partes, formam o que a gente chama de sistema. Existe uma forma de você classificar esses sistemas e tentar organizar, através dos limites. Porque se você chamar tudo de sistema, então a gente pode dizer que o universo é um sistema, e aí a gente não consegue dar um zoom em alguns assuntos ou complexidades muito localizadas, O exemplo da floresta, você podia dizer que dentro de uma floresta você tem um lago. Dentro do lago você tem peixes, você tem plantas subaquáticas, que poderia ser um sistema. Então é um sistema dentro do sistema dentro do sistema. O lago, por exemplo, tem as suas fronteiras. Você tem a fronteira que é física, ou seja, onde existe água, você pode chamar aquilo de lago. Então aquele sistema lago tem essa fronteira física que são os limites das bordas ali do lago, assim como uma floresta que pode encerrar ali a sua fronteira numa cidade, por exemplo, ou até em uma montanha, enfim, uma série de limites que podem definir o que a gente chama de sistema. Sistemas sociotécnicos é uma teoria que surgiu alguns anos atrás para discutir as partes sociais, ou seja, de pessoas, e de tecnologia. E olha só que engraçado, esse canal chama People Tech, não é à toa, vem um pouco da inspiração de sistemas sociotécnicos para a gente discutir qual que é a relação entre esses dois mundos. E olha só, e nada é à toa, Mas falando um pouco dos sistemas sociotécnicos, a gente pode entender que quando você tem uma relação interdependente entre competências, a forma como essas pessoas se comunicam, as estruturas de times, com o software, os processos, as ferramentas, as stacks, aí você encontra um campo de estudo que é chamado de sistemas sociotécnicos. Beleza, ainda está muito teórico, Existe uma definição que eu acho que pode ajudar a gente a aterrissar algum desses assuntos. Você já deve ter ouvido falar sobre a lei de Conway, se não, eu vou deixar ela aqui na tela só para a gente ler juntos aqui. Mas a lei de Conway fala que qualquer organização que projeta um sistema, e aí eu estou dizendo aqui que não são sistemas de tecnologia só, tá? Lembra lá da teoria de sistemas no geral, que projeta um sistema, inevitavelmente vai fazer um desenho cuja estrutura é a cópia da comunicação dessa organização. Ficou um pouco mais confuso ainda do que eu tentei explicar, Mas só aterrissando esse conceito. Imagina que os times, as estruturas de times, elas inevitavelmente elas são construídas em volta de como esses times se comunicam, ou como os sistemas que estão dentro desses times se comunicam. Tanto a parte social quanto a parte de código. E eu vou mais além. Os sistemas, a arquitetura que a gente define, acaba refletindo a forma como as estruturas de times são feitas. Essa é uma tese que eu tenho e muita gente agora tem falado também sobre esse assunto de composição de times, estrutura e a arquitetura de software. Inclusive até fiz um workshop alguns meses atrás. Provavelmente eu vou fazer de novo, fica ligeiro e ligeira aí que eu vou colocar aqui na descrição em breve, nos próximos vídeos, um próximo workshop desse assunto. Mas o ponto é que a interação entre essas partes desse sistema, elas podem ser mais eficientes. E a teoria de sistemas também estuda essa busca por uma eficiência na relação entre pessoas e software. Na prática, alguns conceitos que vêm surgindo nos últimos anos têm ajudado a gente a colocar mais forma nessa discussão, colocar um pouco mais de limites e definições e arquétipos para ajudar a gente a trabalhar com esse tipo de assunto. Por exemplo, Team Topologies é um exemplo clássico de estudo de teoria dos sistemas sociotécnicos. Que lá no Team Topologies existe a discussão sobre as definições de times, qual a forma que esses times usam para se comunicar
e colaborar entre si. Além disso, né, essa parte de atribuição, né, de um time, por exemplo, existem times lá que são chamados de Stream Aligned. Esses times, eles entregam um valor, né, de ponta a ponta, e eles conseguem ter essa visão de jornada do valor, né, jornada de entrega de valor. Existem outros times lá, uma outra definição que é feita ali no Team Topologies, que são os times de plataforma, que eles são usados para gerar eficiência para esses times Stream Aligned. Ou seja, durante uma jornada de valor, de repente algum trecho, alguma parte dessa jornada, eu posso tirar essa carga cognitiva desse time e otimizar a velocidade desse Stream Aligned e eu conseguir ganhar um pouco mais de eficiência, reduzindo carga cognitiva. Carga cognitiva também é um assunto que a gente pode dizer que faz parte do estudo de sistemas sociotécnicos, porque a gente está falando sobre a quantidade de assuntos ou domínios que um time lida para construir software ou soluções de tecnologia. E aí eu tenho defendido a tese de que quanto mais alta essa carga cognitiva, e quanto mais domínios de negócio um time tem, mais dificuldade esse time tem de construir soluções que conseguem ser eficientes e principalmente menos profundidade esses times têm em alguns determinados assuntos. Falando um pouco mais aqui do Team Topologies, né, e do ecossistema todo, existe até um curso ali dentro da academia de cursos do Team Topologies que fala sobre heurísticas de times e principalmente sobre Domain Driven Design e Team Topologies. Para não me alongar muito aqui no vídeo, eu vou dar um exemplo que eu passei que pode definir melhor um pouco essa otimização que a gente gerou num exemplo prático aqui. Eu tinha a responsabilidade de fazer a gestão de um time que cuidava de sistemas antifraude de uma empresa. Esses sistemas, eles eram relacionados a transações que eram suspeitas ou até ao cadastro de usuários que podiam se passar por outras pessoas. Então a gente tinha uma série de ferramentas, integrações com serviços externos, base de dados, enfim, uma série de artefatos que nos ajudavam a deixar os nossos clientes mais seguros. Acontece que no começo dessa startup, o time de cartão de crédito desenvolveu uma integração com um parceiro e fazia algumas checagens dentro desse time de cartão de crédito para ver se uma transação era legítima ou não, ou se um cadastro era legítimo de uma pessoa real ou não. Era uma checagem simples, então esse time de fraude tinha soluções muito mais complexas e robustas porque eles tinham know-how e profundidade nesse assunto para desenvolver esse tipo de coisa. Então eles passaram a desenvolver alguns serviços e chegou o momento desse time de cartão de crédito desacoplar essa solução de antifraude e utilizar essa nova desse time de antifraude que eu fazia gestão. Veja que nesse caso a gente estava tirando uma carga cognitiva, ou seja, tirando um campo de conhecimento de cartão de crédito que não era o core business desse time. O propósito deles não era checar se uma transação era suspeita ou não. O propósito era que as transações ocorressem com sucesso. E dentro dessa definição, né, de valor, de entrega de valor de cartão de crédito, você tinha uma das etapas que era checar se essa transação era legítima ou não. Então a gente tirou toda essa parte de conhecimento que era necessário para esse time lidar para uma plataforma antifraude. Veja que essa carga cognitiva que a gente fala, inclusive tem lá no livro do Team Topologies, a gente fala sobre o aspecto social da coisa, mas veja que quanto mais conhecimento ou quanto mais concentração dessas competências ou conhecimentos existem no time, mais a gente impacta a construção de software. Então essa relação, essa causalidade aqui entre software e pessoas, ela existe, ela sempre vai existir dentro do desenvolvimento de produto, principalmente de empresas de tecnologia. Existem maneiras de você mapear esses domínios de negócio e encontrar essas oportunidades de otimização, construindo times de plataforma ou até os times complicated subsystem que são citados também no livro do Team Topologies. Eu faço um trabalho de consultoria, se você precisar ir na sua empresa ou o seu time também precisar de uma ajuda para fazer esse mapeamento. Eu tenho feito esse trabalho durante os últimos 2 anos de encontrar esses domínios e encontrar meios de gerar mais eficiência para os times que são focados em gerar valor para o cliente final. Vou deixar meu link aqui de contato se você quiser trocar uma ideia, só me chamar para a gente falar sobre esse assunto. E uma novidade que eu queria contar aqui, primeira mão para vocês aqui no canal, é que eu virei advocate do Team Topologies, ou seja, eu consegui o acesso a alguns descontinhos para quem me segue. Então eu vou deixar aqui um código que você pode usar lá na academia do Team Topologies para fazer alguns cursos, que você pode ganhar 15% de desconto.
e é só usar esse código que você já vai ter acesso a esse desconto, beleza? Por hoje é só, eu sei que eu não fui tão profundo assim no assunto e até recomendo você seguir algumas pessoas que manjam bastante de teoria de sistemas, não é a minha principal área de atuação, mas tem uma pessoa que eu acho que é a maior referência aqui no Brasil sobre esse assunto, que é o Ravi, lá da Target2. Também eu vou deixar o LinkedIn dele aqui para você seguir os posts e artigos dele lá na Target2, que também é uma empresa muito referência sobre esse assunto e de design organizacional. Se você ficou com alguma dúvida, quer comentar algum aspecto desse vídeo, do conteúdo aqui, não esquece de deixar o seu comentário aqui pra gente trocar ideia, vou responder com o maior prazer e também deixar aquele like famoso aí aqui embaixo no vídeo, beleza? É isso, espero ver você no próximo vídeo.